estar aqui com vocês é uma grande alegria para mim. E mais ainda poder falar um pouquinho sobre narrativas, né, a pesquisa narrativa e a ideia, né, que a gente desenvolveu de trabalhar com as metanarrativas. Né? Eu fiz um PowerPoint aqui para me orientar, e aí deixa eu ver se eu consigo, eu vou passar para vocês. E aí, assim, vamos ver como é que é compartilhar a janela, né? Vou ver se dá, não é a janela. Se você quiser também, Gui, uma de nós pode compartilhar para você não ficar olhando só para o arquivo, né? Porque quando a gente compartilha, a gente não vê pessoas, a gente só fica olhando o arquivo. Esquisito, peraí, então peraí que eu vou passar para você, Dri. Vou passar. Você acha melhor pelo WhatsApp ou pelo e-mail? Pode ser pelo WhatsApp. Tá bom. Então, Adriana. Tá, vou compartilhar com você pelo WhatsApp. Peraí. Fechar. E aí depois também fica o material disponível aí para vocês, tá bom? Obrigada. Já mandei. E assim, para começo de conversa, né? Eu acho que assim, até para vocês entenderem um pouco, a partir de um conjunto de reflexões que eu fui construindo, principalmente com os colegas do Nós ou Três, que é o Círculo Narrativo de Estudos em Educação, um subgrupo do GPEC, né, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada, que tanto eu quanto a Liana, a gente trabalha junto nesse grupo. Estão me ouvindo bem? Então, eu acho que assim, é importante entender que esse trabalho com narrativas ele foi construído principalmente no âmbito da ideia de professor pesquisador, professora pesquisadora, tá bom? Então, acho que é uma coisa importante da gente entender que o trabalho de narrativas que nós, no GPEC, estamos enfatizando é sempre na relação com essa ideia de professora pesquisador, professor pesquisador. Pode falar, Adri. Eu não vou te ver, Guilherme, porque eu estou passando os slides. Então, se você quiser que eu mude os slides, você dá um toque, tá bom? Tá bom. Pode passar. Essa é a apresentação, né? Pode pôr na segunda página, que é um pouquinho da história. Não passou, Adri. Essa aí, ó, pode deixar. Eu estou vendo, né? Não sei se vocês estão vendo. Mas não está em modo apresentação. Não está em modo apresentação, mas eu estou enxergando bem. Para mim não tem problema. Pode deixar assim, gente, porque eu não sei se eu vou conseguir colocar em modo apresentação, ele não está me obedecendo aqui. Às vezes ele briga com a gente, é uma coisa louca. Esses negócios pensa, já tem IA. Fica ruim deixar assim, Gui? Pode deixar? Para mim tudo bem, mas não sei se os colegas... Depois eu compartilho os slides, tá bom? Para vocês terem aí. Então, acho que essa é uma... Como eu coloquei, deixa eu contar uma pequena história, né? A narrativa no GPEC e no Nós ou Três. Então, a narrativa no GPEC é importante todo mundo saber, né, que está acompanhando a gente aqui agora, ela tem um pouco esse nascedouro dentro do contexto do trabalho de professora pesquisadora e professor pesquisador, que foi desenvolvido no âmbito das reflexões da professora Corinta Geraldi, principalmente no diálogo com as colegas Nilda Alves e Regina Leite Garcia. Isso lá nos idos de 1980, tá bom? Então, acho que essa é uma coisa importante, porque eu fui um estudante que se formou na relação com essas ideias. Eu me tornei um estudante pesquisador antes de ser um professor pesquisador. Porque, como eu fiz graduação e a professora Corinta trabalhava com essas ideias, né, e isso foi muito forte. Eu acho que, assim, todo mundo, se não conhece, é bom conhecer, mas um livro chamado Cartografias do Trabalho Docente é um pouco a materialização esse grande escopo reflexivo construído pela professora Corinta Geraldi no diálogo, principalmente com as colegas Nilda Alves e Regina Leite Garcia, porque as três faziam parte do GT de currículo, né, da Amped.
Então, é nesse contexto que eu, enquanto estudante, né, na graduação da pedagogia, trabalhando com pesquisa na graduação, indo, né, construindo diferentes reflexões a partir das perguntas que a gente fazia enquanto estudante, e ia, no cotidiano do trabalho docente, né, construir possibilidade de resposta, foi ali, naquele momento, que eu, né, principalmente no diálogo com as referências do Walter Benjamin, né, naquele texto O Narrador, e nas reflexões postas tanto pelo Voloshinov, né, no Marxismo e Filosofia da Linguagem, quanto pelo Bakhtin, no Estética da Criação Verbal, foi um pouco ali que nasceu a ideia de trabalhar com as narrativas. E aí a minha dissertação de mestrado foi uma narrativa, né, do meu trabalho, né, reflexivo, enquanto pesquisador, enquanto professor, e a partir daí eu comecei a dar continuidade a essas reflexões do trabalho com narrativas na formação e na pesquisa, ok? Então, aí, colegas, a audiência aí que está me ouvindo, qualquer dúvida, pergunta. Mas, né, fica à vontade para perguntar qualquer curiosidade, aí eu posso ir dialogando com vocês. Então, foi dentro desse bojo, né, da ideia de professor-pesquisador, professora-pesquisadora, o trabalho nos cotidianos escolares, né, ouvindo, né, as diferentes narrativas, que a gente, né, enquanto professor, e fundamentalmente a partir do momento que eu entrei na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, né, eu fui parceiro da professora Corinta no GPEC, a gente começou a fortalecer o trabalho com as narrativas, né? E isso foi começando a se espraiar, tanto nas diferentes disciplinas no curso de pedagogia, como também começou a entrar no trabalho com as narrativas, né? Na formação e na pesquisa. E essa radicalidade do trabalho com narrativas, ele foi se assumindo fundamentalmente numa perspectiva bakhtiniana, né? Então, assim, nos estudos, e aí eu acho que para mim foi muito importante, né, naquele momento, ir aprofundando as leituras do Bakhtin, compreendendo diferentes autores, mas a partir de 2008, 2004, né, quando eu tive outros estudantes que começaram também a estudar Bakhtin comigo, na pós-graduação, e isso se fortaleceu. E aí, né, eu acho que eu compartilhei com vocês, né, um livro, um PDF do livro, Metodologia Narrativa da Pesquisa em Educação, que foi organizado por mim e outras colegas, né, com diferentes autores, inclusive alguns estão aqui, né, que participaram da produção desse livro. Foi ali que a gente, vamos chamar assim, deu uma materialidade reflexiva, uma elaboração um pouco mais densa sobre o trabalho com narrativas na pesquisa e, a partir de um exercício que a gente começou a fazer na pesquisa narrativa, a gente começou a compreender a necessidade de narrar de novo, né? Continuar a narração. E aí a gente denominou isso de metanarrativa na pesquisa narrativa. Tá bom? Então, é dentro um pouco dessa historinha muito rápida, e se alguém que tiver alguma questão e dúvida, fique à vontade para perguntar. Então, pode passar o outro slide. Isso. Então, esses autores, né, Bakhtin, no livro Para uma Filosofia do Ato Responsável, Bakhtin do autor e o personagem na atividade estética, o Voloshinov, do Marxismo e Filosofia da Linguagem, e a Tatiana Bubnova, são alguns dos autores que nos ajudaram a compreender, né, esse princípio do trabalho com narrativas na pesquisa narrativa, né? E aí a gente está trabalhando com a ideia de pesquisa narrativa como uma metodologia narrativa de pesquisa em educação. Por que a gente está chamando de metodologia narrativa de pesquisa? Porque ela não é um modo de pesquisa específico, com etapas e continuidades, mas é uma metodologia do trabalho narrativo com e na pesquisa. Tá ok?
Faz sentido isso para vocês? Então, vamos por aí. Então, passa aí um pouquinho ao próximo. Isso. E aí, no nosso caso, no nosso grupo de pesquisa, a gente tem o trabalho com as narrativas, né? Então, discutindo muito com a Liana, né? A gente foi percebendo, né, algumas características das narrativas que nós temos trabalhado, e fundamentalmente duas fortemente são marcas que o GPEC tem usado muito, que são as narrativas pedagógicas, né, e as pipocas pedagógicas. Ambas são narrativas, né, e a diferença entre uma e outra não só é pelo tamanho, mas com algumas peculiaridades, né? Já as narrativas pedagógicas, como eu deixei registrado aqui, são textos descritivos reflexivos dos acontecimentos da escola, derivam do gênero primário oral, mas pertencem ao gênero secundário, pois englobam diversos gêneros discursivos que se tornam materialidades em pesquisas narrativas, tanto por seu conteúdo e forma, quanto pelo modo abdutivo de pensamento. As narrativas pedagógicas já são narrativas um pouco mais elaboradas. Já as pipocas são afigurações verbais, bem breves, escritas do vivido, crônicas reveladoras dos compromissos do fazer cotidiano escolar e educacional, compartilhadas em coletivos, em encontros de formação, registradas em livros, redes sociais, e que, de um certo modo, são breves, concisas, né? E em que o narrador é o personagem, um diálogo com outro personagem num contexto escolar muito característico, né? Muito cotidiano, dos cotidianos, né? E aí chama de pipoca porque tem a intenção que sejam breves, curtas e não sejam reflexões demasiadas, e aí a gente chamaria de narrativas pedagógicas, tá? Mas a gente já tem uma produção aí sobre isso, a gente fez até um livro sobre ensaios sobre pipocas pedagógicas, né, para a gente também problematizar, porque isso são os gêneros discursivos que a gente está, de uma certa maneira, compreendendo ao longo da sua própria história de produção, né, tanto uma quanto a outra. Então, pode passar, Adri. Professor. Oi, Maria de Fátima. Desculpa, é porque a Isabela Celevin levantou a mão. Pode falar, Isabela. Por favor. Boa noite. Não, Lu, eu abaixei porque eu ia perguntar justamente por que o nome é pipoca. Mas ele respondeu logo na hora. Tá. Não, o nome pipoca, Isabela, e assim, a parte boa é essa, né? Os nomes não são meus, os nomes são construídos coletivamente. Então, foi do trabalho com narrativas pedagógicas num determinado momento em que uma narrativa com uma certa qualidade, uma certa concisão, uma certa potência, ela gerou a necessidade de outras pessoas a narrarem também. Ou seja, é aquela brincadeira, uma história puxa a outra, né? E aí, num momento em que todos nós estamos falando sobre a qualidade dessa narrativa curta, breve, do acontecimento cotidiano da professora com seus estudantes, alguém comentou, nossa, a partir do momento que ela narrou, o que narrou começou a pipocar outras narrativas. E aí, de tanto fazer uso dessa palavra pipocar nas trocas de mensagens, uma certa hora ficou pipoca. E aí virou pipoca pedagógica, porque é de professor para professora, de profissionais da educação para profissionais da educação, num contexto em que o diálogo mais imediato é de alguém nesse contexto, né? Você quer contar o que viveu para alguém que também está nesse contexto, seja na sala de aula, seja uma colega, uma partilha, e hoje a gente tem as redes sociais que fazem isso muito fortemente. Então, essa é a ideia das pipocas pedagógicas, né? E aí a gente fez um volume de material, tentando mostrar um pouco como elas eram, em 2000 e picos, e aí fizemos outro, e a gente já está no 5º volume, pretende ir para o 6º, se não esse ano, o ano que vem. Porque a gente gosta de colecionar essas narrativas, essas pipocas narrativas,
que pipocam e geram a vontade de os narradores contarem mais. Então, a gente tem livrinhos pequenos, curtos, né, uma coleção. Depois também posso passar os links para vocês, de um material que é muito relevante para nós, né? A gente usa bastante. E hoje os nossos estudantes aqui da Unicamp também já comentam, né, da importância de se colecionar essas narrativas curtas para construir uma sensibilização ou outra no processo formativo para um olhar mais sensível dos acontecimentos cotidianos na escola, né? Então, essa é um pouco também a pipoca. E, além de tudo, a pipoca é super saudável. Hoje já tem um monte de gente no Instagram dizendo que até pipoca faz bem. Pedagógica, então, com certeza, também vai fazer. Brincadeira, Isabela. Bom, então, e aí fiquem à vontade. Como a Isabela, estou à disposição para quem levantar a mão, a gente poder conversar, tá bom? E aí, então, o que seria a metanarrativa? Então, numa conversa com a Liana, eu tomei isso do material que ela apresentou no Encontro de Estudos Bakhtinianos, a gente deu uma melhoradinha aqui em algumas coisas. É uma narrativa interpretativa de uma narrativa pedagógica, ou pipoca, que não tem intenção de abarcar reflexivamente todo o conteúdo da narrativa anterior, mas sim materializar algumas de suas refrações e reflexões. Ela surgiu para a compreensão das teorias e concepções estudadas e é entrelaçada à narrativa, né? Pedagógica ou pipoca, ou narrativa reflexiva, qualquer que seja, e entrelaçada aos sentidos do acontecimento narrado e entrelaçada ao auditório social. Então, percebam bem que a metanarrativa tem um auditório social diferente da narrativa original, de origem, a primeira, né? A metanarrativa é uma narrativa outra, derivada da primeira, devido ao encontro com outros conteúdos temáticos que são constituídos, né, no tema de investigação na pesquisa narrativa, outras concepções relativas aos acontecimentos, outros pensamentos que, porventura, surgem após a leitura da narrativa, e outros acontecimentos explícitos ou não, que entram em relação, né, vamos chamar assim, do autor da metanarrativa com o narrador da narrativa, que pode ser o mesmo, pessoa, né, e que é isso a gente tem visto que é importante, né, porque em nossa dinâmica de estudos, a gente passou a compreender, até o momento, né, que a metanarrativa tem sido realizada pelo próprio narrador, a narradora da narrativa. Ok? Então, essa é uma dimensão importante, né? Claro que é possível, né, uma outra pessoa metanarrar uma narrativa de outro, mas essa vai ter outra qualidade e que, de uma certa maneira, a gente entende que não vai colaborar com, vamos chamar assim, aquilo que a narrativa do outro produziu. Então, a gente está sugerindo, agora, até o momento, tudo pode mudar amanhã, porque se a gente, né, tiver novas problematizações, novas reflexões, a gente também pode mudar essa perspectiva. Tá bom? Então, vamos... Professor. Oi? Oi, licença, uma dúvida. Tem algum termo, algum nome que a gente possa dar para quando a gente faz uma narrativa sobre a narrativa de uma outra pessoa? Tem algum estudo que se aprofunde em relação a isso? Então, o que a gente está chamando isso é uma interpretação narrativa, Isabela. Isso a gente faz quando a gente toma a narrativa dos colaboradores, dos diferentes participantes da pesquisa e constrói uma interpretação narrativa da narrativa do outro. Então, a gente, pelo menos, tem denominado assim. Mas é só para ver se eu entendi. Eu acho que eu posso ter entendido errado. Quando é metanarrativa, é uma narrativa que a gente está interpretando da nossa própria narrativa anterior. Isso. Aí a interpretação já é de uma terceira pessoa. Aí a gente pode usar para uma outra pessoa, né? De outras narrativas. A gente não tem chamado de metanarrativa. Ok? Beleza? Então, Oi?
Alguém chamou? Não? Tá bom. Então, a metanarrativa, né, na pesquisa narrativa que nós temos trabalhado, a gente tomei aqui as palavras, as memórias, das quais os esquecimentos fazem parte, são ambas tecidas de relações e nas relações humanas. E o modo como concebemos a produção de conhecimentos, em diálogo com as produções do Círculo de Bakhtin, como uma atividade social que produz os gêneros discursivos que os constituem. Né? Ou seja, o conhecimento científico é um discurso, né? Mas é um discurso de um determinado gênero, com uma determinada qualidade enquanto gênero discursivo. Então, a gente diz que a narrativa pedagógica, e muito fortemente as pipocas, são uma outra maneira de produzir discursos e ciências, outros discursos e outras ciências. Então, quando a gente convoca para a pesquisa narrativa, tanto as narrativas pedagógicas quanto as pipocas pedagógicas, a gente está fortalecendo um modo ou outro de produção de conhecimento, a partir da construção de gêneros discursivos diferenciados, né, que dialogam com essa perspectiva que, no diálogo com Bakhtin, a gente tem chamado de heterocientífica, porque ela é carregada de outras ciências, né? E de outras perspectivas científicas. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer vai ter um pouco de trabalho aqui, tá bom? Porque o que eu optei por fazer para a gente poder conversar? Porque, assim, isso aqui é para começo de conversa, viu, gente? Eu quero depois ser bombardeado com um monte de perguntas, de coisas que vocês não entenderam, que compreenderam, que não concordam, tá bom? Então, eu tomei um material que já gerou, né, eu fiz uma escolha determinada, numa dissertação de mestrado, que favoreceu a gente pensar muito sobre metanarrativas, né, que é a dissertação da Grace Carolina Chaves Bundrin-Schultz. A dissertação de mestrado defendida em 2017 chama O Abrindo os Cadernos da Professora que Pesquisa a Própria Prática, Escrita Narrativa e Produção de Conhecimento. Então, vou ler para vocês aqui o resumo, tá? E esse resumo, ele encerra várias proposições do trabalho com narrativas no contexto do GPEC, e fundamentalmente do Nós ou Três. Uma pesquisa de mestrado na linha de pesquisa Formação de Professores e Trabalho Docente, que traz as reflexões realizadas por uma professora da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, que escreve em um caderno que denomina Caderno Refúgio, o cotidiano na qual está inserido. A problemática da pesquisa traz à tona o quanto essa professora produz conhecimento ao narrar e metanarrar sua prática docente, tendo em seus registros de escrita narrativa a possibilidade de analisar sua constituição docente. Dessa forma, a pesquisa é de cunho narrativo e fundamentada nos estudos bakhtinianos. Os dados das narrativas dos cadernos de refúgio vêm para o texto permitindo uma análise reflexiva sobre as escritas e experiências, conduzindo a professora, narradora, pesquisadora, um trilhar que lhe permite uma polifonia de vozes e o outro, que a conduz à imersão de saberes que emergem ao narrar o narrado, configurando o exercício narrativo como sendo o objeto de estudo da pesquisa. Hoje eu diria como sendo o tema de estudo da pesquisa. Nesse trilhar do caminho, aparentemente solitário, a pesquisa nos conta de palavras que ecoam lições autoritárias, onde uma ciência do singular atravessa a pesquisa, que passa a ter um sentido na interpenetração com os outros que a constituem. Assim, o leitor, na figura do outro, poderá sentir-se pertencedor desse processo reflexivo, onde, ao compartilhar sua prática pedagógica nesta dissertação, a professora, que pesquisa sua própria prática, produz conhecimento ao narrar esse encontro de outros. Então, a dissertação da Grace se baseou em
ver as narrativas materializadas nos cadernos de refúgio durante o seu período de constituição profissional, do início da profissão até um determinado momento, em que ela foi professora de educação infantil e do ensino fundamental, e a dissertação de mestrado dela foi um exercício de escolher narrativas do caderno, construir metanarrativas e produzir compreensões sobre isso. Ok? Então, vamos lá. Então, eu fiz o quê? Uma escolha de alguns momentos, né, do texto dela, para vocês entenderem alguns aspectos, né? Assim, decidi entrar na caverna para revisitar as escritas dos meus cadernos de refúgio, que ali se encontravam como se fossem aquelas pinturas que os visitantes da caverna de Chauvet iam contemplar. Uma imagem, uma alegoria que ela produziu. O desejo de revisitar os escritos ali contidos era pulsante e me movia para a entrada da caverna. Tudo que já tinha vivido precisava ser revisitado, e o início seria ter-me a compreensão do que muito pouco sabia sobre o seu conteúdo. Era necessário parar para ouvir o silêncio, que apenas em seu interior poderia se revelar. Novamente, lá dentro, a presença da professora narradora pesquisadora que revisita suas narrativas. Do lado de fora, a professora narradora pesquisadora que traz consigo fragmentos narrativos de um tempo passado, a ser rememorado no presente, futuro, de sua constituição de professora, refletindo sobre os escritos e os sentidos ali materializados, produzidos, né, naquelas narrativas do caderno de refúgio. Ok? Então, conseguiram contextualizar, é uma professora, narradora, pesquisadora, que vai olhar para os seus cadernos de um conjunto de anos, enquanto professora de educação infantil e ensino fundamental, e que vai produzir uma reflexão sobre isso. Nesse sentido, o que escrevo em meus cadernos, encontrados dentro da caverna, serão apenas textos mecânicos, caso não se tornem singular em mim, na unidade da minha responsabilidade. E decido escrever sobre isso para que o leitor compreenda os caminhos que fui percorrendo ao me deparar com a pesquisa mergulhada na revisitação dos escritos narrados em meu caderno. Uma pesquisa de sentidos e que assume a narrativa como ato participante que unifica os mundos da vida e da arte, não indiferente ao outro. Tudo bem? Qualquer coisa, né? Aí eu peguei um trecho que é interessante, que foi um momento em que a gente decide como que vai trabalhar o caderno depois da qualificação, e que, por acaso, a Grace registrou a minha fala, né? Pensar em uma forma que dialoga com a forma dos cadernos. É isso que o leitor precisa compreender. O texto está em partes porque são cadernos, e não porque são capítulos. Pensando radicalmente em Bakhtin, essa grande metanarrativa das inúmeras narrativas que ela produz no processo de pesquisa, ela tem que ter a forma da relação sujeito-pesquisadora com o sujeito-professora, e quem dá essa forma, a sujeito-narradora, ela mesma nesses momentos. Essa forma tem que evidenciar a relação que a Grace tem com os cadernos dela. Isso é fundamental, porque ela vai sustentar as duas coisas que a gente quer, que é a professora que pesquisa ao pesquisar a própria prática e revela os seus saberes. Aí a gente vai poder dizer, no momento final, os saberes da docência e mais, do compromisso destes saberes da docência com sua própria formação e a formação das crianças em relação à organização do trabalho pedagógico inscrito naquele conjunto de cadernos da professora de educação infantil e da professora de ensino fundamental. E aí, uma primeira narrativa do caderno. Pensamento de uma iniciante. Hoje é o segundo dia de aula. Estou com o coração apertado, pois, como crianças normais, podem ser tão inseguras e cheias de rótulos monstros. Uma avaliação informal que aprisiona meus alunos dentro deles mesmos. Crianças com a marca da repetência e com as frases: eu sou burro, burra,
eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Crianças na 4ª série que não conseguem manusear uma tesoura com confiança. Minha vontade? Colocá-las no colo e suprir todo esse déficit de aprendizagem que criaram em torno delas. Estou estarrecida. Antes mesmo de propor a atividade, eles logo dizem todas essas frases envoltos pelo medo. São crianças que não sabem que sabem. Uma sala especial que, com certeza, me conduz a uma reflexão intensa sobre o papel do professor em relação à aprendizagem do aluno. Professor, uma profissão que pode libertar, despertar sonhos, mas poderosa em castrar criação, matar eus, fabricar fracassados. Isso está escrito, foi escrito por uma professora lá em 2008, que tomou o registro como uma marca do seu fazer pedagógico. Uma professora com uma característica bem interessante. Então, logo no início da profissão, ela pega um caderno e já no 2º dia de aula faz esse registro. Então, esse foi o primeiro registro que a Grace olhou, né, lá em 2017, olhou para o material, né, viu o seu caderno e tomou esse registro. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver um exercício em diálogo com diferentes referências, pode mudar, deixa lá, isso, que favorece a construção dessa metanarrativa. Só que a Grace fez muitos exercícios para chegar a isso. E um deles foi narrar de novo como ser, que a gente vai entender como é. Por quê? Em meio a toda essa complexidade, os estudos bakhtinianos me atravessam com a proposta de olhar para as narrativas do caderno Refúgio, que escrevi no passado, e compor a narrativa Prisma, que sustentará a metanarrativa escrita no presente e futuro, num constante diálogo de vozes configurado em um acabamento estético. A Grace, então, para começar a entender o que é uma metanarrativa, ela começou a narrar de novo o vivido narrado. Não como uma metanarrativa, mas como uma outra narrativa. Para Prado e Serodi, podemos entender a metanarrativa como um ato ético responsável, na medida em que possibilita um exercício de autoria e um excedente de visão sobre o vivido, a partir da refração propiciada pelas leituras e reflexões feitas no GRUBAC, que é o grupo de estudos bakhtinianos que a gente tem também no GPEC. O que isso quer dizer? A Grace sentiu muita dificuldade em fazer uma metanarrativa. Então, ela fez a opção de narrar de outro modo. E a esse narrar de outro modo, o passado, ela chamou de narrativa Prisma. Vamos ver o que ela fez. Narrativa Prisma da primeira narrativa, tá bom? É como se meus pés perdessem o chão. Não, essas crianças não sabem que eu não sei o que fazer. O horizonte se imposta pela janela. Era 13h10 e o calor tomava conta da sala de aula. Começo a aula com a escrita do cabeçalho na lousa. Crianças quietas copiando. Escreva a rotina. Em vão. Elas estão na 4ª série, mas não sabem ler e escrever. Então, decido explicar-lhes a demanda do dia. Sem que eu pudesse terminar, ouço um tom de voz agressivo dizendo: eu não vou fazer. Logo essa voz ecoou em outras vozes, e o alvoroço estava instaurado. A proposta era que escrevessem as palavras que eu ditaria. A típica avaliação diagnóstica. Tamanho fora o alvoroço que não consegui realizar a atividade, tendo que propor escutá-los. Foi quando Thalia, 10 anos, me disse: é que nós somos tudo burro, dona. André, 11 anos, disse gaguejando: eu não vou fazer, eu não sei. E cruzou os braços em um tom de protesto. Cancelei a atividade, então me pus a escutar, mas com um sentimento de frustração. O dia terminou, da lousa copiaram e saíram dali não mais querendo voltar. Então, o que é essa narrativa? Essa narrativa não é o vivido. É uma narrativa imaginada da situação que ela viveu, uma outra perspectiva.
que ela precisou fazer para começar a entender o que seria essa metanarrativa. Essa meta... Oi, Luiz. Então, Guilherme, só para ajudar a entender, ela cria uma narrativa ficcional a partir da narrativa que ela tinha anotada e registrada como uma memória, aquele registro do vivido. Ela cria essa... Na verdade, existe aqui uma ficção, uma obra literária. Poderíamos dizer assim? A gente até poderia dizer, se, vamos chamar assim, fosse uma criação sem o suporte daquela narrativa. Então, a gente não pode dizer que ela é ficção. Por quê? Quem a produziu foi uma pessoa que leu o que escreveu no passado. Então, não tem tanta ficção assim. Tem uma rememoração, é verdade. Tem uma construção, é verdade. É ficção? Não posso afirmar. Ok? A gente não sabe se os nomes são reais, se são fictícios. Não, os nomes todos são fictícios. Tudo é fictício porque são crianças reais, né? As crianças. Então, todos os nomes são fictícios porque é uma proposição de uma pesquisa, ainda que seja a pesquisa da própria prática, ela não pode expor os sujeitos. Não, sim. Então, sim. Todos os nomes são ficcionais, são fictícios, não ficcionais, fictícios. Agora, o que é importante a gente entender, Luísa, e o questionamento que você fez é importante. Não é ficção, por quê? É um autor, ou melhor, vou usar essa palavra, é uma narradora que toma a própria narrativa do passado e a atualiza a partir das compreensões outras que ela tem no presente, daquilo que ela viu do passado dela mesma. Uma memória presentificada. Ela é eu vou chamar assim, é uma rememoração atualizada no presente. Agora, a gente não pode esquecer exatamente isso que eu coloquei antes. A narradora do passado é a mesma, entre aspas, narradora do presente. Mesma pessoa. Claro que muito diferente, porque ela está fazendo uma pesquisa. Ok? Então, esse gênero discursivo que nós estamos lendo, ele dialoga com o ficcional, mas ele não está no âmbito ficcional. Ele dialoga, mas ele não está. Tá bom? Por isso que nós estamos no âmbito de uma perspectiva heterocientífica, em que a gente traz diferentes ciências, mas também dialoga com as produções culturais que estão ali presentes. Tá ok? Esse foi o exercício que a Grace conseguiu construir. E é esse o exercício de construção de possibilidades interpretativas que, na metodologia narrativa de pesquisa em educação, a gente tenta fazer com as colegas professoras pesquisadoras, professores pesquisadores. Ou seja, um exercício singular do sujeito singular na relação com as suas narrativas, ou com as narrativas suas na relação com as narrativas dos seus participantes, sujeitos da pesquisa. Tá bem? Por isso que é uma metodologia, não é um método de pesquisa. Beleza? Vamos lá, então, à metanarrativa que foi construída no diálogo com a narrativa primeira, a narrativa do Caderno de Refúgio, a narrativa que a Grace chamou de narrativa prisma, e a metanarrativa. Metanarrativa. O único modo de estarmos de acordo com a vida é estarmos em desacordo com nós próprios. O absurdo é o divino. Fernando Pessoa. Olhando para essa professora, encontro o quanto que sua essência professoral precisa do outro para se constituir. Crianças analfabetas das letras, mas empoderadas pela palavra. Ali aprendi a dizer, aprendi que somos feitos de palavras não desconectadas. Na verdade, estava estarrecida comigo mesma e envolta pelo medo de não saber o que fazer diante daquela realidade. Crianças me ditando palavras. Analfabeta era eu. Nesse sentido, ler a narrativa do Caderno Refúgio e escrever e ler a narrativa Prisma me fez pensar sobre a relação professor-aluno
na perspectiva do aluno. E, para isso, dá-se a tessitura de uma nova narrativa prisma, tomada pelo que senti na relação com o aluno. Pode passar aí. O sinal bateu. Subi a escada correndo e sentei na carteira. Tava calor, subi muito rápido. Dona Nova, cópia de lousa, o que ela tá falando? Vou ter que fazer o quê? Que raiva! Será que ela não sabe que não sei escrever? Que não gosto da escola? Que sou um burro mesmo? O quê? Ditado? De novo? Ô, dona, eu não vou fazer isso não. Eu não sei. Passa uma lição aí pra gente copiar. Essas professoras é tudo chata. Cala a boca, menina, deixa eu falar. Eu não quero fazer isso. Ufa, o quê? Ela quer conversar com a gente? Parece que essa dona aí é legal. É uma ficção? É uma ficção, mas pode não ser. Fixemos nossa atenção nas ações, nos atos externos do homem, que transcorrem no mundo espacial. Examinemos agora as seguintes questões. Como a ação e seu espaço são vivenciados na autoconsciência do agente? Como eu vivencio a ação de outra pessoa? Em que plano da consciência situa-se o seu valor estético? Os fragmentos da minha expressividade externa só estão incorporados a mim mediante os vivenciamentos interiores que lhe correspondem. Uma citação de Bakhtin, do Estética da Criação Verbal. Logo no início. Me permito o movimento de me situar no tempo e espaço do acontecimento, na ânsia de analisar as narrativas tecidas e me encontrar axiologicamente nessas escritas. Me encontrar como fundamento nessas escritas, como um eu que está dizendo com o outro. Pode passar, Adri. Essa forma de analisar as escritas, e nesse momento da escrita me coloco no lugar do outro, embasada por tudo que vivi no passado e no contato com os alunos, me permitindo dialogar com a metanarrativa em perspectivas outras. Essa forma de analisar as escritas se torna possível quando, a partir dela, construo outras e outras, tentando compreender a trama que envolve os sujeitos que me constituem professora, o olhar do outro para mim, um ato responsável. Eu entrei naquela sala, naquele dia, uma professora, e saí daquela sala, naquele dia, outra professora. E ao entrar em contato com essa escrita de outrora, que me fez tecer outras escritas de agora, vou sendo uma incógnita de porvir. Compreendo na narrativa do Caderno Refúgio a minha presença por inteiro na relação. Cancelei a atividade de avaliação diagnóstica e me abri para a escuta. Eu estava ali e queria estar ali, mesmo estando apavorada. Aquele era um momento irrepetível, mas que se eternizou na unidade da minha responsabilidade, desencadeando outros inúmeros atos em sala de aula. Então, essa é a metanarrativa compreensiva, porque ela não é uma interpretação, Isabela, de uma narrativa de outra pessoa na relação comigo, mas é uma compreensão própria de mim, né, do aquilo que eu produzi no passado. Oi, Isabela. Professor, eu queria só para entender de fato, porque eu percebi de fato, vai ser um fato quase incomensuravelmente notável. De fato, entender, estou levando muito tempo para isso, Isabela. Vamos lá. É a vida inteira, né? Mas, assim, é porque eu não sei se é uma impressão minha, mas eu senti como se ela se colocasse em terceira pessoa. Isso é comum nas metanarrativas? Parece que é uma terceira pessoa, mas é um jogo, né? Ela faz essa terceira pessoa, mas mais no sentido de, vamos chamar assim, tomar um certo distanciamento, mas ela volta de novo. Tá ok? Pode ser um estilo. Tá ok? E aí eu tomo mais um dizer da própria Grace. Assim, trago para essa conversa de texto um tear sobre o que seria pesquisar e refletir nesse caminho dissertativo. Pesquisar e refletir são práticas distintas, porém complementares. A reflexão não é necessariamente pesquisa e ocupa-se da totalidade, procurando levar em conta várias dimensões e perspectivas.
A investigação exige um processo reflexivo especial que demanda a delimitação de um problema, um foco determinado que possa ser estudado com mais profundidade. A reflexão é condição necessária para a pesquisa. A pesquisa supõe uma intencionalidade. A professora e o professor refletem porque é característica da própria natureza humana. A pesquisa se reconhece que isso é importante para o seu desenvolvimento profissional e componente de sua docência ética. Para compor essa conversa de texto com os autores que dialogam com essas narrativas, no intuito de compreender sobre o trabalho do professor, com a criança, em sala de aula e na escola, é isso que ela quer, compreender o trabalho de professora, dela mesma. Os autores desvendados, a princípio, são Paulo Freire, Miguel Arroyo, Edgar Morin, Jorge La Roça. Esses são os autores que ela vai usar para dialogar e construir metanarrativas compreensivas do próprio trabalho. Mikhail Bakhtin e Walter Benjamin virão tecidos ao longo da dissertação, onde trago para a arena da conversa outros que me constituem e me fazem ser a professora que sou. Ok? E aí, né, a metanarrativa na pesquisa. Essa responsabilidade do ato permite levar em consideração todos os fatores, tanto a validade do sentido, quanto a execução factual em toda a sua concretude, historicidade e individualidade. Em toda a sua concreta historicidade e individualidade. A responsabilidade do ato conhece um único plano, um único contexto, no qual tal consideração é possível e onde tanto a validade teórica quanto a factualidade histórica e o tom emotivo-volutivo figuram como momentos de uma única decisão. Além disso, todos esses momentos, que de algum ponto de vista abstrato parecem ter um significado diverso, em vez de serem empobrecidos, são admitidos em toda a sua plenitude e verdade. Em consequência, a ação tem um único plano e um único princípio, que o compreende em sua responsabilidade. Esse é o ato responsável da pesquisadora Grace com a narradora Grace, que aconteceu no exercício da pesquisa. Na unidade da responsabilidade da professora, produz um conhecimento não indiferente, não abstrato, mas nem por isso menos relevante, pois que construído na singularidade do eu, na relação dialógica com os muitos outros que as constituem, como sujeito, ao mesmo tempo único e plural que é. Né? Isso é produto de um texto que a gente produziu em conjunto. Se estamos, enquanto investigadores narrativos, conseguindo nosso intento, nesse momento, a gente disse lá em 2015, talvez já se possa enunciar que a forma como externalizamos nosso pensamento ou como concretizamos nosso espírito na vida, ela mesma nos dá a nossa consciência do que queremos dizer. E o que surge em nossa alma encarnada, em nosso corpo intuitivo e impressivo de palavras alheias, é que nossas narrativas docentes, orais ou escritas, são mais do que simples registros dos acontecimentos cotidianos. Então, a gente, nesse exercício, e é claro, né, a gente já tem uma coleção aí de algumas dissertações de mestrado, algumas teses de doutorado e alguns mestrados profissionais, a gente foi vendo que quando as professoras trazem suas narrativas, né, não só professoras, mas os profissionais da educação, né, trazem suas narrativas para compor o trabalho reflexivo e investigativo na pesquisa narrativa, essas narrativas encerram muitos conhecimentos construídos nos cotidianos escolares, muitos saberes, e que a gente foi percebendo que esses saberes e conhecimentos, eles são construídos e constituídos na relação direta com os seus participantes mais próximos, sejam eles os estudantes, as professoras colegas, as gestores escolares ou o próprio sistema. Então, as professoras são pródigas, os profissionais da educação são pródigos em que encerrarem suas narrativas muitos conhecimentos que precisam, vamos chamar assim, brincar, vir à luz, a luz da pesquisa, tá? Mas eles estão ali, né? Tem que ver
não para crer, mas para o enxergar, né? A pretensão, então, de objetividade, racionalidade e neutralidade do pesquisador, desejável pela visão cartesiana de ciência que impera ainda sobre nossas produções, no nosso caso, tem uma direção diversa no percurso narrativo, que baseia-se em nossa subjetividade, sensibilidade, parcialidade na tomada de decisões. Assumimos a não imparcialidade, não neutralidade, a imprecisão, subjetividade de qualquer indivíduo, escritor ou leitor, e sabemos que podemos, faltou um P aqui, oferecer o rigor da verossimilhança, o calor da afetuosidade, a emoção do compartilhamento de nossas experiências narradas em nossas pesquisas. Põe um P aqui, Adriana, antes de passar o... Aí, P. Isso, obrigado. Então, é isso, gente. Acho que isso, como eu disse, penso que esse é um bom começo para conversarmos sobre os sentidos, as possibilidades e os limites na metanarrativa, na pesquisa narrativa. Não? Vamos conversar. Já conversamos lá com a Luísa e com a Isabela e tem mais gente para conversar, porque essa tela não deixa a Adriana ver, então ela pode tirar do computador dela, parar de compartilhar, a gente hoje se vê todo mundo junto aqui e poder conversar. Nossa, quanta gente! Agora que eu vi 39 pessoas, eu estava olhando só para os slides. Pois é. Então, à disposição para conversar, perguntar. Quem entendeu, quem não entendeu, como a Isabela, que quer uma compreensão de fato, efetiva. Oi, Isabela, pode falar, querida. Eu queria perguntar... Você apresentar o professor Guilherme. Não, Oi, fala, Isabela. Não entendi, professor. Não, peraí, não entendi. Eu disse que faltou você se apresentar, dizer que você terminou de fazer pedagogia com a gente lá na Rural. A Isabela ou eu? A Isabela. Bom. De fazer pedagogia com a gente lá na Rural. Recentemente, defendeu recentemente. Sim. Vai lá, Isabela. Eu fui orientando da professora Adriana, inclusive. Mas eu queria... Era mais a respeito do texto que a gente leu como base. Eu gostei muito da ideia de escrever com outras pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que funciona essa experiência. Então, essa ideia que a gente tem muito de escrever junto é sempre assim, alguém dá um pontapé inicial e a gente vai compondo o texto. Para alguns, alguns temas são mais fáceis para uns do que para outros, e aí a gente vai metendo o bedelho e vai construir junto, né? Alguns têm uns modos peculiares de fazer. Eu sou um que eu não consigo entregar o texto todo. Eu sempre vou posso pegar essa parte? Aí eu vou lá e faço aquela parte bonitinha e componho, às vezes na frente, às vezes depois, né? Estou sempre colaborando com os textos dos outros estudantes. Alguns são pródigos em fazer boas aberturas, né? E aí essas boas aberturas ajudam a gente a organizar, né, o tópico que a gente consegue falar melhor. Mas sempre, Isabela, tem sempre uma boa conversa antes, tá bom? Tem sempre uma boa conversa. E aí alguém registra, faz o registro dessa conversa e isso vai circulando. Hoje em dia, alguns conseguem trabalhar bem com aquele modo no Drive, né? Outros, eu prefiro que assim, me entrega o texto que eu vou arrumando umas partes, vou vendo onde que eu vou me encaixar. É sempre assim, e é super gostoso. A Adriana é uma que ajuda pra caramba. Tem um projeto de texto, aí você faz isso, aí eu vou lá, não foi assim, Adriana, que a gente já escreveu uns 2, 3 textos? Ela ótima, ela faz uma organização. Aí a gente vai lá, Adriana, tá bom, não tá? Aí vai arrumando, aí encaixa. Isso aqui não ficou bom, muda, vamos mudar. Foi assim, por exemplo, um texto meu, dela e do Chiquinho, sobre o Paulo Freire, lembra? Demorou um pouco, mas ficou bom aquele texto. Então, acho que é assim, Isabela. Oi, Jassara. Agora pode falar. Não, pode falar, Isabela.
Não, é como se, assim, eu imaginei muito uma questão de comunhão, né? Cada um pega o que pode dar, o melhor de si, para Isso. poder organizar, né, as habilidades. É isso Muito mesmo, legal a vai por ideia. aí mesmo. Legal? Vai lá, Jaciara. Não, eu entendi essa pergunta da Isabela, porque a minha impressão primeira, a minha primeira interpretação era de que metanarrativa seria isso, uma narrativa feita a várias mãos, né? Então, essa foi a minha o primeiro caminho. Depois fui compreendendo melhor, mas confesso que eu ainda estou, assim, em dúvida na diferença entre metanarrativa e interpretação narrativa. Porque quando eu crio uma metanarrativa, ou quando eu faço uma narrativa a partir de uma outra, também tem um cunho interpretativo, não? Não, com certeza, tem um cunho interpretativo. E por isso que a gente está diferenciando essa interpretação narrativa de uma metanarrativa. Porque o que é uma metanarrativa? É uma narrativa, vamos chamar assim, acima. Então, o narrador é o narrador que precisa produzi-la acima da própria narrativa. Por isso que a gente chamou de metanarrativa, entendeu, Jaciara? E aí, quando a gente colhe, né, vamos chamar assim, num trabalho de pesquisa, que a gente tem a narrativa dos outros sujeitos, a gente não vai fazer uma narrativa sobre os outros sujeitos, mas a gente vai construir uma narrativa em diálogo com a narrativa dos outros sujeitos. E aí, Entendi. isso chama interpretação narrativa, que a gente oferta a nossa interpretação no diálogo com a narrativa dos outros sujeitos, ok? E isso, de uma certa perspectiva, eticamente, não é dizer o que o outro é, mas dizer com que o outro é, né? Fazendo com que eu passe a ser outro quando eu tomo a narrativa dele para compor a minha. Eu passo a ser outro, entendeu? Entendi. Então, essa perspectiva ética para nós é muito relevante, porque a gente tem experimentado com as colegas que fazem, os estudantes que fazem pesquisa com narrativas, né, narrativas de outros sujeitos, sejam crianças, adultos ou outros professoras mesmo, a produzir uma interpretação narrativa em diálogo com as narrativas, respeitosamente, construindo a narrativa na pesquisa como uma possibilidade interpretativa que não recai sobre os sujeitos, né? O sentido sobre os sujeitos, mas que constrói sentidos no diálogo com os sujeitos, orientado pelo tema do narrador que está fazendo a pesquisa, né? Oi, Carla. Oi. Eu sou uma iniciante em pesquisa. Tá me ouvindo? Eu não estava te achando, agora que eu te achei. Então, eu sou uma iniciante em narrativas, mas eu sou apaixonada por escritas narrativas. Um diário de reflexões, extremamente rico, bem detalhado, produzido baseado na coleta de dados com 11 atividades de educação popular em saúde com as pessoas. Ele pode servir como base para uma metanarrativa? O diário é seu. É meu. Isso pode. Pode? Eu posso pegar toda essa coleta de dados que eu fiz na pesquisa do mestrado e fazer uma metanarrativa baseada nesses registros do diário? Não, peraí, vamos com calma. Vamos com calma. Agora você já acrescentou mais coisa. Sim. Se você vou usar um pouco a palavra que você usou, coletou narrativas dos outros sujeitos, certo? E fez uma pesquisa, você não pode fazer a metanarrativa dessa coleta. Não, mas dos relatos. Espera aí, calma. O que você pode fazer é, se você, ao fazer essa coleta, construir um diário reflexivo seu, sobre o seu trabalho de pesquisa,
você pode fazer a metanarrativa desse registro. Isso, eu posso? Pode, claro que pode, porque essa é uma metanarrativa da sua narrativa, do seu registro. Ok? Porque quando eu fiz esses registros, você está tão envolvida com a coleta de dados e com uma pesquisa do mestrado, que, sinceramente, você coleta, mas você acaba que não consegue refletir tanto sobre, sobre tudo que é simbólico, que está ali, né? Que tu vivenciou, mas que não está escrito academicamente. Sim. Então, eu faria metanarrativa sobre essas coletas, sabe? Você poderia, eu volto e insisto, você vai poder fazer a metanarrativa do registro das coletas, do seu registro. Aí sim a metanarrativa. E aí você pode até, como você está fazendo a metanarrativa do seu registro, você pode dialogar com a narrativa dos sujeitos. Sim, isso. Pode dialogar. Né? Aí você vai produzir na metanarrativa uma interpretação narrativa das narrativas dos sujeitos, porque a sua metanarrativa é sobre o seu registro. E aí eu volto e insisto, lembra que eu falei, até o momento, e aí eu agora vi que tem o Rui, tem um monte de gente, a Vanessa aqui, até o momento a gente está achando que a metanarrativa é sobre o próprio registro, é sobre a própria narrativa, tá? Pode ser que depois disso daqui a gente comece a discutir e descubra outra coisa, construa uma outra ideia. Mas até ontem é isso. Tá bom, Carla? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Agora tem a Alexandra. Cadê a Alexandra? Oi, Alexandra. Oi, professor. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Eu sou a Alexandra, que vai falar agora. Você, uai. Você que está com a mão levantada. Pode ser que tenha outra pessoa com o mesmo nome. Não, é você mesmo, Alexandre. Está com a mão levantada, pode falar. Então, professor, eu sou a Alexandra, eu sou do Espírito Santo, eu sou orientanda da professora Adriana. A minha pesquisa também é sobre narrativas, né, de mulheres, as rupturas que essas mulheres encontraram, né, no meio do caminho para hoje estar na EJA, né. E aí, quando logo eu li o texto, eu não sei se é uma explicativa que ficou assim na minha memória, porque lá um recurso linguístico que a gente usa, que é a metalinguagem, a gente usa a linguagem para falar da própria linguagem. Quando eu vi o texto, eu falei, olha, eu acho que é mais ou menos por esse caminho, né? Quando você usa, no caso, vocês usaram a narrativa para falar da própria narrativa. É isso, professor? Então, é só para tirar essa confusão que fez assim na minha cabeça. Não é confusão, não. A gente faz esse exercício. Muitas das nossas dissertações e teses têm sempre essa reflexão, vamos chamar assim, constitutiva do processo. Os sujeitos começando a perceber, os sujeitos narradores, pesquisadores, começando a perceber que o uso que se faz da própria linguagem também precisa ser problematizado. E aí eu vou pegar no seu pé, Alexandra. Você vai fazer uma pesquisa sobre a narrativa dos sujeitos? Não. Não, eu vou fazer... Sobre ou não é sobre? Escuta, professor, eu vou fazer uma pesquisa sobre a narrativa daquelas mulheres. Então, a narrativa dos sujeitos. Isso, você vai insistir. Você vai fazer uma pesquisa sobre a narrativa dos sujeitos. Isso. Eu sugeriria que você fizesse uma pesquisa narrativa com a narrativa dos sujeitos. Porque qual que é a diferença de com sobre? Se você vai fazer uma pesquisa sobre a narrativa dos sujeitos, você que vai dar o tom do que os sujeitos estão dizendo. Você vai fazer uma pesquisa com a narrativa dos sujeitos, o que os sujeitos dizem e narram conversa com o que você diz e narra. É bem diferente, Alexandra. Nossa, professor, obrigada, hein? Imagina, eu que agradeço. Por quê? Mas por que eu estou sugerindo isso? Porque lembra que eu falei?
as narrativas das professoras, as narrativas das crianças, as narrativas das pessoas, elas encerram diferentes saberes. Se nós nos colocamos com elas e com as nossas narrativas, colocamos as nossas narrativas em diálogo com as narrativas dessas pessoas. Entendi. Elas aprendem com você e você aprende com elas. Mas Percebe a diferença? esse é o meu objetivo, professor, aprender com Eu ela. tenho certeza, Alexandra. Por isso que você fez a pergunta. Quando E aí, por isso que é importante esse processo, da gente também pensar sobre o que a gente está pensando. Como você mesma falou, é isso mesmo? É isso mesmo, Alexandra. na hora que Fazer uma metalinguagem da linguagem. Hein, professor, na hora que eu peguei o texto, eu falei, isso deve falar, isso é igual a metalinguagem, é usar a própria linguagem para falar da linguagem. Isso. E eu falei, vai acontecer um momento que eu vou ter a oportunidade de perguntar e tirar, né, as minhas conclusões. Legal. É isso mesmo, viu, Alexandra? Obrigada, professor. Imagina, eu que agradeço. Diana e os coleguinhas do grupo aí para proporcionar um dia tão importante como esse. Mas sempre é bom em coletivo, a gente sempre está aprendendo mais. Isso com certeza. Olá, é isso aí, Fátima. Essa horizontalidade entre pesquisadores, os sujeitos e os atores, esse processo a gente vai aprendendo também problematizando a nossa própria ação. Por isso que é importante também a gente também fazer essa problematização. Oi, Luísa. Agora ficou verde, agora mudou, tem esse negócio verde aí, fica legal isso, né? A gente acha quem que é. Você está com o microfone fechado, Luísa. Desculpa. Então, você falou algumas coisas assim, ficaram borbulhando na minha cabeça. Eu queria, assim, trazer, até peço desculpa se eu estiver falando alguma besteira, mas foram coisas que foram vindo, né, nesse processo de refletir. E aí eu fiquei pensando, assim, quando você esclarece para a gente, né, a metanarrativa, né, eu acabo vendo como a metanarrativa como um gênero discursivo, que produz conhecimento. Só que produz um conhecimento, como você mesmo fala, né, que é baseado numa heterociência, onde diferentes conhecimentos entram. E aí, um ponto que eu vejo, eu não sei se ficou claro, né, mas eu compreendi desta forma, que inclusive os outros saberes, os saberes populares, os saberes das nossas experiências culturais, não vou ter cultural, as nossas experiências, né, no sentido arrociano, elas entram nesse processo de construção desse texto metanarrativo. É isso mesmo. E aí, eu fiquei pensando como é esse processo da escrita, porque a escrita ela é muito cara a você, né? Desde o livro Por que Escrever, Fazer História, né? Tá lá dizendo para a gente quanto que a escrita está presente. E aí eu queria fazer duas perguntas para você. A primeira é, a metanarrativa é necessariamente um gênero discursivo escrito, correto? Assim, ele seria um gênero secundário. E não ele é um gênero, do ponto de vista... bakhtiniano, ele é secundário, isso, com certeza. Então, necessariamente, deveria ser um texto escrito. Não necessariamente. Ele é uma dúvida. Não necessariamente. Um gênero secundário também pode ser um gênero oral, né? Porque, vamos chamar assim, as histórias dos griots, né, que eles repetem infinitamente, ela sai do cotidiano, mas ela tem uma base, né, uma repetição que, de uma certa maneira, não é mais primário, ele é permanente. Então, a gente pode entender um pouco dessa perspectiva. Agora, as metanarrativas na pesquisa, né, dado a característica do gênero acadêmico, elas têm prioritariamente sua forma escrita. Sim, mas não necessariamente. Né? Essa era a minha dúvida. Prioritariamente é a melhor palavra. Prioritariamente por conta de um gênero acadêmico, mas não é necessário. A gente também pode burlar isso e construir, né, vamos chamar, metanarrativas em outras linguagens.
Só que nós, como Perfeito. seres humanos, somos pródigos no trabalho com a linguagem oral, escrita, menos do que a linguagem magética ou nas linguagens corporais, né? Eu poderia estar fazendo um mega discurso aqui, mexendo com o meu corpo, e vocês poderiam estar entendendo se a gente estivesse construindo além de ter construído, usando essa linguagem, ter construído uma língua corporal de entendimento. Só que isso não é pródigo no ser humano ainda. Somos capazes disso. É muito diferente assistir um balé de uma coreografia da Deborah Coker. Mas ambas são linguagens que dizem. Ótimo. E aí eu queria fazer assim uma ousadia aqui, né? Na verdade, trazer. Eu sei que são pontos diferentes, mas eu queria trazer as duas até para não ficar falando muito. A primeira dela é porque essa sua proposta, né, de fazer pesquisa, né, por meio dessa produção discursiva metanarrativa, me parece muito cara, né, a essas epistemologias do Sul, né, como algo que realmente vai na contramão dessa pesquisa cartesiana, objetificada, enfim, por aí vai. E, ao mesmo tempo, em alguns pontos, quando você falou, quer dizer, isso é uma questão para se você quiser falar. A outra questão que eu estou trazendo, que embora seja diferente, né, só para aproveitar a fala, é porque eu fiquei pensando um pouco nesse movimento de construção discursiva da metanarrativa e do quanto que a escolha da estrutura, da linguagem, das palavras, levam a esse processo de reflexão no momento de investigação. Então, eu não sei, eu posso estar falando grande besteira, mas fiquei pensando muito na tal reflexividade lá que a Passege fala, que é esse movimento de reflexão, só que eu acho que a metanarrativa, me parece, pelo pouco que eu compreendi aqui, que ela tem um algo a mais, que não seria só uma reflexão, que ela vai ao encontro, e aí da sua gênese, da sua história, que se encontra lá com a Corinta, com a Regina Leite Garcia, com a Nilda Alves, com a coisa do professor pesquisador, que se constitui pesquisador na medida que ele consegue produzir esse discurso, essa metanarrativa. Enfim, são duas questões um pouquinho diferentes, mas eu queria que você comentasse aí, se você puder. Não, com certeza, Luísa, mas assim, eu acho que assim, essa perspectiva ética, fundamentalmente ética, que a gente assume no trabalho de pesquisa, né, tanto numa perspectiva bakhtiniana, quanto benjaminiana, quanto freiriana, eu acho que isso é uma característica de, vamos chamar assim, epistemologias contra-hegemônicas, né? Isso, Benjamin em relação à sua própria história, Bakhtin em relação à sua própria história e o próprio Paulo Freire em relação à sua própria história. Então, essa contra-hegemonia pode ser chamada hoje decolonial, né, com esses nomes todos, mas fundamentalmente é uma contra-hegemonia contra um determinado padrão, né, um único padrão. Então, por isso que a gente opta por uma perspectiva heterocientífica, em que entram não só perspectivas científicas outras, mas também diferentes elementos culturais, né? A metanarrativa da Grace abre com um poema de Fernando Pessoa. Então, acho que também tem essa perspectiva. Não necessariamente poderia ser só um poema, poderia ser uma imagem, poderia ser um quadro, né? Poderia ser um esquete, poderia ser uma cena, uma coisa de teatro. Então, a gente valoriza muito isso. E a outra, eu acho que assim, Luísa, eu acho que assim, é uma perspectiva que fortalece, né, a construção de uma ciência em que os sujeitos todos são valorizados em sua singularidade. Por isso, a aposta na metanarrativa. Ok? Em que, aí, vamos chamar assim, eu, Guilherme, sou tão importante como narrador quanto Paulo Freire é como narrador. Então, a gente tem que colocar as nossas vozes em equipolência, no mesmo valor. Porque é isso. A professora do cotidiano da escola tem o mesmo valor de fala do que eu tenho. Então, essa é a perspectiva assumida nesse modo de trabalho com a pesquisa narrativa. Tá bom?
Muito Beleza? obrigada, Guilherme. Eu que agradeço. Nossa, ótima questão. Ó, vai lá, Larissa. Tem a Larissa e mais. Ih, tinha mais uma pessoa, mas não Oi, sei gente, se. tá dando para me escutar? Tô te ouvindo, Larissa. Então, eu sou a Larissa, sou estudante de letras da UFRJ, sou orientanda da Luísa e a gente começou a organizar, né, a minha monografia e o tema que a gente escolheu foi falar sobre a minha trajetória como até o rumo, até as salas de aula, né? Como eu me tornei uma professora de letras. E como eu me identifico como isso durante toda a minha trajetória, até chegar à sala de aula. E aí eu queria saber se analisar essa narrativa, porque eu pretendo construir como um texto narrativo, se analisar essa narrativa seria uma metanarrativa, porque isso para mim ficou um pouco confuso. A metanarrativa seria se fosse algo coletivo, ou por eu analisar a minha própria narrativa, se tornaria uma metanarrativa? Isso. Então, o complicador aí do seu processo, que vai, vamos chamar assim, complicar um pouco o entendimento naquilo que a gente está conversando, Larissa, é o fato de você analisar a sua narrativa. Entendi. A proposta nossa é você narrar de novo. Tá ok? Então, no seu processo, na sua trajetória, você foi construindo registros. Ok? A gente entende isso. Lembra que eu vou pegar um pouquinho a ideia da Grace. Na medida em que ela foi, ela se formou e começou a ser professora, ela começou a fazer registros com uma certa qualidade, né, que a gente compreendeu como registros narrativos. Então, o que a Grace fez? Ela narrou de novo. Isso é análise? Na nossa perspectiva, não. Você não tomou um pedaço e tentou entendê-lo para compreendê-lo num todo. Você simplesmente narrou de novo. Entendi. Só que esse narrar de novo, numa perspectiva investigativa, precisa dialogar com referências temáticas do tema que você resolveu estudar. Professora de português. Porque professora de português, quando você entra no universo investigativo, tem muita gente que já disse sobre professora de português. Então, você vai colocar em diálogo o que você registrou como professora com o que se tem sobre o tema professora de português. Entendi. E aí você vai narrar de novo, né? Vamos chamar assim, metanarrar, porque você vai tomar da sua narrativa, só que você vai pegar a sua narrativa e narrar de novo em diálogo com essas outras referências. Excelente, professor. Realmente tirou assim, a minha dúvida. Ficou muito mais explicado para mim agora. Mas eu vou dizer para você, dá um trabalhão, Larissa. Dá. Porque a Larissa vai ter que entender e construir um jeito de fazer isso que só a Larissa sabe fazer. Eu e a Ela Luísa vai ter ajuda da Luísa. 5 meses pela frente. Vai ter ajuda, com certeza. Eu entrei no Grupos na quinta-feira, né? Depois da minha reunião com ela, e aí, assim, tá sendo esclarecedor para mim essa aula, vamos dizer, porque me tirou muitas dúvidas de como começar a minha própria monografia. Isso. Porque aí, Larissa, o que você tem que... É uma brincadeira, a gente sempre brinca, porque é uma coisa assim. Mas lembra da Dorothy, naquele Procurando Nemo? Continue a nadar? Aí a gente vai falar para você, continue a narrar, continue a narrar. Então você vai ter que olhar a sua narrativa, narrar de novo, olha a sua narrativa, narra de novo. E aí é nesse exercício que você vai achar um jeito, Larissa, de narrar. E nesse jeito você vai colocar a sua narrativa em diálogo com aquilo que você estudou, com aquilo que você tem, com os conhecimentos que você foi construindo na graduação, com a história que você tem de vivências culturais, entendeu? Vai achar uma metáfora. Então, tudo isso, bom demais. Mas muito... É isso aí, Gisele. Gisele fez doutorado com a gente. É isso aí, dá trabalho. Esse trabalho não seria tão bom.
Bom, professor, vamos Isso, falar a exato. verdade. Mas aí a proposta é essa. Esse trabalho que dá é um trabalho que vai construindo você como investigadora, tá? Né? Ok, Porque a muito gente também obrigada, não professor. Obrigada imagina. mesmo. E agora tem o Vinícius aqui. Boa noite, me escutam? Escutamos, Vinícius. Perfeito. Boa noite, professor. Boa noite a todas e todos. Sou Vinícius, mestrando da PUC Campinas. E eu fiquei com uma dúvida em relação, tanto dialogando com as dúvidas da Isabela e aquilo que a Carla disse também na dúvida dela, a respeito dessa questão de interpretação de narrativas de outras pessoas e metanarrativa da própria narrativa. Quando você apresentou a resposta para a Carla, né, da proposta que ela tinha dito, de fazer dentro da própria metanarrativa, dentro da metanarrativa da própria narrativa, dialogar com interpretações da narrativa de outras pessoas, eu queria saber se é possível pensarmos no contrário. Junto de narrativas de outras pessoas, mas também minha, coletivo de narrativas, se quando eu vou fazer interpretações dessas narrativas, nelas também estão metas narrativas da minha narrativa? Não sei se eu me deixei isso claro. Sim, deu para entender. De outras pessoas minhas, e aí quando estou tecendo interpretação de todas aquelas narrativas, tem algumas que são minhas. Naquelas que são interpretações das minhas narrativas, esse pedaço, se a gente pode dizer assim, é metanarrativo, ou ele também é uma interpretação das minhas narrativas? E aí depende da posição de autor, narrador que você vai assumir. Porque você pode assumir a sua narrativa como outra narrativa, e não sua, mas a narrativa de outro, que vai entrar no processo interpretativo, ou você pode fazer, você vai ter que explicitar exatamente isso que você acabou de dizer, Vinícius. Você vai construir uma metanarrativa das narrativas que são suas, em diálogo com as interpretações narrativas que você vai produzir das narrativas que não são suas. Faz sentido isso? Então, tem como fazer interpretações das minhas narrativas, mas se eu for fazer metanarrativa das minhas narrativas, isso precisa ficar marcado na escrita, né? No modo no próprio contexto explicativo do processo, né? Porque você pode, a gente pode, vamos chamar assim, não construir metanarrativas e construir interpretações narrativas da nossa própria narrativa, mas numa posição axiológica muito diferente daquela que assumiu a Grace. Porque o que vai mudar? Vai mudar o seu topos, né? O seu lugar de interpretador. Você não vai se auto-interpretar, né? Não vai construir uma interpretação de si, mas você vai tomar o outro para construir uma interpretação. Esse outro, mesmo que seja você, mas você vai considerar diferente. É uma coisa mais difícil. Por isso que eu acho que a opção de você construir uma metanarrativa das próprias narrativas em diálogo com a metanarrativa dos outros não é muito diferente do que a Grace fez quando chamou Bakhtin e o Fernando Pessoa e a si mesma na narrativa Prisma, entendeu? Entendi. Ficou mais claro. Isso, mas é um bom exercício, porque, como eu disse, continue a narrar, foi o que eu fiz, né? Minha tese de professor titular, eu fiz 300 e tantas páginas de muitas narrativas que eu tive que reduzir para construir uma compreensão um pouco mais, vamos chamar assim, legível, né? Porque senão era muita interpretação. Então essa metanarrativa foi muito mais interessante. Certo. Obrigado. Imagina, que isso. Oi, Isabela. Professor, a Larissa falou, eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Eu queria saber se tem alguma forma da gente juntar a metanarrativa com uma análise própria, de uma narrativa própria nossa. Fazer como se fosse um diálogo entre as duas. Não sei, aí você está querendo juntar
vou brincar assim, alhos e bugalhos, porque são perspectivas científicas diferentes. Na hora que você faz uma análise, você está num determinado campo semântico, consequentemente, trazendo à baila várias reflexões de um certo contexto científico. Eu estou propondo para você sair desse lugar já instituído. Como se a análise fosse melhor que metanarrativa. E não é. A análise é uma coisa, a metanarrativa é outra. Podem trabalhar juntas? Talvez possam. Talvez só a Isabela saiba fazer isso. E aí você pode arriscar fazer. Entendi. A metanarrativa é como se fosse um movimento de contra-reforma dessa questão da análise, né? Exatamente, porque a gente não vai pegar um pedaço para compor um todo. Mas a gente está num todo que nós nos compomos juntos. Faz sentido? Faz. É uma outra perspectiva, mas dá mais trabalho, já falei isso para você. Uma análise tem um método pronto para se fazer uma análise. Aliás, esse é o trabalho mais fácil que se tem. Toma-se o método, constrói-se sobre ele e se diz a verdade. Tem vários colegas que fazem isso, muito bem feito. Eu prefiro outras verdades. Com as professoras, não contra elas. Show de bola. Aí, só mais uma dúvida, aproveitar que eu já estou aqui. Fica à vontade. Você falou algo sobre usar a linguagem magética, né? A gente pode pegar e fazer uma metanarrativa misturando os diferentes tipos de linguagens? Você domina as linguagens, com certeza. A questão é o domínio, né? Nós somos uma cultura, né? A cultura ocidental foi pródiga em reduzir a nossa capacidade linguageira nas linguagens verbais, oral e escrita. Esse é o domínio, né? Tanto que é que a gente até faz uso das imagens, mas elas não dizem, elas compõem. Mas está aqui a imagem para dizer, elas estão compondo a nossa linguagem verbal. A gente não é pródigo nisso, Isabela. A gente é capaz de produzir linguagem. Mas a gente não diz. Entendeu? Faz sentido isso para você? A gente é pródigo, nós, como seres humanos, somos capazes de múltiplas linguagens. Só que na cultura que nós estamos instituídos hegemonicamente, a linguagem verbal é predominante. Ok? Mas se você sabe manuseá-la, né, é possível. Alguns trabalhos que a gente tentou desenvolver fez uso de fotografias. Eu pensei nisso, fotografias, ilustrações. Eu pensei justamente nisso. É possível, dá mais trabalho. Aí você tem que começar a pensar com elas, né? O professor Etienne Samain foi um dos autores que nos ajudou a trabalhar com as imagens. Qual é o nome? Você pode... Etienne Samain. Posso usar... ele escreveu, porque eu acho que eu não vou saber. Olha, eu vou pegar a referência completa aqui enquanto a gente vai conversando. Tá ótimo. Etienne Samain. Como pensam as imagens? É um livro dele que ajudou a gente a... Oi, cadê o... Eita, onde que tá o... Achei. É um livro que ajudou a gente a pensar o trabalho com as imagens. E ele tem um trabalho muito bom. Tá bom? Obrigada. Imagina. Oi, Ana. Ana Beija. Ana Beija, boa noite. Ana Beija, boa noite.
Primeiro, assim, agradecer não só a sua presença, mas também a possibilidade, né, do grupo da gente poder estar discutindo aqui. Eu fui uma das pessoas que, numa das reuniões, falei sobre a questão da metanarrativa, que eu estava muito curiosa. Eu já tinha lido aquele livrinho, eu tenho meu livrinho desse que você compartilhou, está todo marcado. Ah, que bom. Mas foi muito bom, assim, porque a partir do que você falou e até das perguntas da Isabela, que eram minhas dúvidas também, eu fui entendendo melhor, né, do que eu tinha entendido antes. Até porque eu ainda não tinha entendido que a metanarrativa ela se tratava necessariamente da narrativa, da sua própria narrativa. Eu achava que ela poderia ser a partir da narrativa de outros também. E aí, a gente experimentou isso, não deu muito certo, não. Não? Então, aí agora eu entendi isso. E por que eu tô, assim, andando com esse livrinho aqui, que nem como se fosse Bíblia, assim, debaixo do braço? Que eu tô nessa aventura de tentar fazer uma pesquisa narrativa, né? É uma tentativa, né? Eu não sei se eu vou conseguir, mas vou qualificar semana que vem. Então já está fazendo. Então, vamos ver o que a banca vai falar. O que a banca vai achar do que eu me aventurei a fazer. Eu sou professora formadora de futuros professores e professoras de Química, e a minha formação é pedagogia, né? Eu sou pedagoga, e a minha ideia no doutorado era pesquisar as trajetórias formativas dos meus colegas, né? Dos professores e professoras que estão ali formando futuros professores de Química. Como é que vai se dando essa composição, né? Como é que vai se construindo o professor, né? Que forma outros professores. E aí eu fiz uma comunidade de práticas, né? Que eu intitulei Ciranda Pedagógica, e a gente fez vários encontros, e a partir desses encontros tenho lá inúmeras narrativas. E aí eu pensando como é que eu ia fazer com tudo aquele universo, né, de narrativas que eu tinha, eu pensei em criar contos a partir das narrativas das pessoas que estão participando, inclusive eu, dessa ciranda pedagógica. E aí, inicialmente, eu fiquei achando que isso poderia ser uma metanarrativa, porque, afinal de contas, eu estou fazendo contos, que é um gênero narrativo específico, mas a partir de uma narrativa que já existe, né? Então, assim, eu vou construir um conto a partir de narrativas, de um conjunto de narrativas que já existem. Tá. E aí eu pensei que seria uma metanarrativa, né? Mas aí já entendi que não é. Não é. No caso, seria uma narrativa interpretativa. Isso. Porque você vai tomando das narrativas dos sujeitos, né? Algo desse conjunto narrativo vai gerar um tema, e esse tema vai te fazer produzir um conto. Sim. Né? Eu estou entendendo que é isso. Sim. Então, esse conto, ele foi gerado pela sua interpretação para uma narrativa. Então, você vai fazer uma narrativa interpretativa, só que em vez de você narrar interpretando as narrativas dos sujeitos, você vai construir um conto dentro de uma determinada temática. Sim. É um trabalhão grande, mas é possível, com certeza, mas não é uma metanarrativa. Sim. Seria, no caso, uma narrativa interpretativa, né? Isso. Em vez de você... isso. Só que você vai fazer um sobretrabalho dessa narrativa interpretativa. Você vai... é claro que você pode fazer isso direto. Cada sujeito tem uma capacidade, e os sujeitos são capazes de muitas coisas, né? Então, você pode ter essa capacidade. Mas, muito provavelmente, você vai, na elaboração dessa interpretação das narrativas, você vai construindo, né, a partir das diferentes topologias do conto, né, de um determinado modo de trabalho que a gente identifica como conto, você vai encerrar
essas interpretações nesse gênero discursivo chamado conto. Né? Vai ser um trabalho bonito, mas que vai dar trabalho para você, vai, mas é possível. Guilherme, deixa eu só dar uma palhinha aqui. Eu fiquei Fala, pensando até que ponto que essa proposta da Ana não seria uma retextualização. Eu acho que não. Não acho que não é uma retextualização. Não, eu botei até ali na pergunta. Não é retextualização, então, não. Não, não seria retextualização, não. Eu acho que é um trabalho interpretativo muito mais elaborado do que uma retextualização. Ok. Né? Ou que uma própria textualização de uma entrevista narrativa, por exemplo. Tá. Né? Porque o que ela vai fazer? Ela vai, vou brincar assim com a palavra, ela vai textualizar, mas transformar num conto. Então, é muito mais do que isso. Porque ela vai ter o trabalho de compreensão cultural do que é o conto. Então, isso também incide sobre o processo interpretativo dela. Né? Então, é um trabalho legal, viu? Porque se você, vamos chamar assim, dependendo do repertório narrativo de que cada narrador, ao produzir as narrativas, sejam orais ou escritas, e você usar esse material, você também tem que ter um repertório legal no âmbito das temáticas que vão estar inseridas ali, para você construir não só as interpretações, mas transformá-las num conto. Porque um conto, ele tem uma característica determinada. Tem uma determinada estrutura. Tem uma determinada estrutura. Ele tem um enredo determinado. Ele não fala de milhões de coisas. Ele vai falar de algumas coisas que enredam para tratar uma determinada temática. Né? Os personagens que vão ser construídos ali, as diferentes desavenças, situações, acontecimentos vão ser gerados a partir do quê? Das interpretações que você vai produzir no diálogo com essas narrativas. Né? É um trabalho, viu, Ana, mas é bem legal. Eu acho muito legal. Eu estou achando maneiro. Não sei se a banca vai achar. Mas eu acho que é isso. Quando você se convence bem do que você está construindo, a banca pode espernear, mas você que tem o direito sobre o seu trabalho. E, professor, a Ana vai tirar de letra isso aí. Eu também acho, Ana. Fátima. Isso aí é coisinha fraca para Ana. Também acho, viu? Se ela propôs, é porque tem. Ela sabe que é capaz. Sim. Eu sou ousada. Mas isso que é bom. E teimosa. Livrinhos dela. Então, livros. Tá vendo? Olha lá, olha livros que bonito. Dela, esse aqui é o mais recente. Então é possível, viu, Ana? Porque tem a ver com isso. Acho que assim, o valor do trabalho da pesquisa narrativa que a gente valoriza tem muito a ver com cada um e cada uma, né? Para que isso também fique marcado no processo de pesquisa, né? E que é quase que assim, não é o sujeito que se molda ao método, é o método que se molda ao sujeito. Por isso que a gente sempre trabalha com a ideia de metodologia e não do método, né? Isso é errado. Guilherme, você fala uma coisa super interessante, dá uma risadinha assim, né? E a gente fica super animado. Que bom te ouvir. E a gente vai... queria saber se mais alguém gostaria de fazer um comentário ou outra pergunta. Para os finalmente, porque já é quase 9 horas da noite. Né? É mesmo? Que delícia. Já está abusando do Guilherme, está sendo uma boa conversa. A Sara quer dizer alguma coisa, Sara? Não, só agradecer e dizer que foi leve, e foi leve porque foi bom, né? Quando é leve é porque foi bom, e foi tão leve que a gente nem sentiu a hora passar, e agradecer mais uma vez essa parceria com o Guilherme, que é sempre tão potente, né? E produz tanto conhecimento para todos nós. Que bom. Muito obrigada, Guilherme. Eu que agradeço, Jaciara. Eu gosto muito de estar com vocês, viu? Principalmente esse trio aí, maravilhoso. Adriana, Luiz e Jaciara.
Guilherme, já falei muito, então só um beijo e gratidão. Ai, um beijão. Gratidão também, viu? Muito obrigada. Olha só, gente, eu coloquei alguns recadinhos no chat, eu não sei se vocês viram. Eu quero agradecer a todos que estão presentes, agradecer ao professor Guilherme por ter aceito, foi maravilhoso. Dizer que quem quiser participar do grupo, tem muitos alunos aí de Guilherme, quem quiser participar do grupo será muito bem-vindo, bem-vinda. A gente tem um canal no YouTube que a gente já pediu autorização a Guilherme, nós vamos subir essa aula de hoje para lá, para o canal. E a gente também tem um Instagram, quem quiser participar do grupo, lá na bio do Instagram tem um formulário que você se inscreve, chega para a gente e a gente manda o link das nossas reuniões, os textos que estamos estudando. E, bom, é isso. Eu queria que quem pudesse abrir a câmera, a gente fazer uma foto. Luísa, você tira? As fotos da Luísa são melhores, para a gente divulgar nosso encontro de hoje. Então, só